Pega a sua Bíblia, abram no livro de Salmos, o capítulo é o 8, é o oitavo, Salmo oitavo. Vamos ver então a palavra do Senhor. O tópico hoje do texto é o seguinte: a grandeza de Deus e o valor do ser humano. Salmo 8 não é capítulo, Salmo 8, versículo 1 fala assim: ó Senhor, Senhor nosso, ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, ó Senhor, Senhor nosso. A tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu. O louvor dado a ti chega até o céu. Ó Senhor, Senhor nosso. Você já confessou assim? Você já rasgou o seu coração dizendo: ó Senhor Todo-Poderoso, Todo-Majestoso, Senhor nosso, Deus grande e soberano, ó Senhor, Senhor nosso. A tua grandeza é vista no mundo inteiro, debaixo da terra, debaixo dos mares, sobre a terra, acima dos céus. A tua grandeza é vista, o louvor dado a ti chega até o céu. Quando olho para o céu que tu criastes, quando olho para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses em nós? O que somos nós, ó Senhor Deus, Deus nosso, para que se lembres de nós? Quem é o ser humano? Quando eu olho para a imensidão do universo, quando eu olho para a grandiosidade do universo, quando eu olho para o sol, para as estrelas, para os astros, o que é o ser humano? Para que penses nele. O que é o ser humano? Agora veja e se segure aí. O que é o ser humano? Para que penses nele. Que é um ser mortal? O que é esse ser mortal? Para que te preocupes com ele. Pensa bem, gente. Quando eu olho para a imensidão, para a vastidão, para o cosmos, quando eu ouço a respeito da vastidão, da imensidão do universo, o que é um ser humano, Senhor Deus, para que penses em mim? O que é esse ser mortal, para que te preocupes com ele? Verso 5. No entanto, fizeste o ser humano apenas inferior somente a ti mesmo, ó Senhor, Senhor nosso. No entanto, apesar de feito coisas tão grandiosas, quando fizestes o ser humano, o fizeste apenas inferior a ti mesmo. Nós só somos inferior a Deus, ao Deus eterno, somente a ti mesmo. E deste para esse ser humano glória, honra de um rei. Nós podemos pensar, nós podemos decidir, nós podemos criar, nós podemos amar, nós podemos respeitar, nós podemos impedir, nós podemos continuar. Quem é que pode isso? Qual outro ser, qual outro astro na natureza tem essas competências? Pensa bem: criativo, volutivo, decisivo, racional. Já pensou quem é que tem esse poder? Que é o ser humano? Que é o ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste esse ser humano somente inferior a ti mesmo, e deu para este ser humano glória e honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo que criaste. Ó Senhor Deus, nosso Deus, tu lhe deste poder sobre tudo que criastes. Tu puseste o ser humano sobre todas as coisas. Colocou todas as coisas debaixo do domínio dele. Olha, gente. Olha só. O que é o ser humano para que te lembres dele? Que é esse ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Ele deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio do ser humano. Olha o que o São Tiago diz. Olha só o que São Tiago diz. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas. O ser humano é capaz de dominar
todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão, os peixes, mas ninguém ainda, nenhum ser humano, ninguém ainda, a não ser o ser humano, é capaz de dominar o ser humano. Ninguém. Não há um outro ser na terra capaz de dominar o ser humano. Palavras de São Tiago. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas. E tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão, os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar o ser humano. Nenhum outro ser fora o ser humano é capaz de dominar o ser humano. Nenhum. Este é o ser humano. Deus é grande, Deus é majestoso, Deus é soberano. Ele criou coisas grandiosas como a lua, as estrelas, os astros, os planetas, todo o universo. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele fez o ser humano apenas menor do que ele. Nós, seres humanos, somos apenas menor do que o Senhor. Só isso. Não há nada nesse multiverso, não há nada nesse vasto universo maior que o ser humano. O ser humano foi criado apenas menor do que Deus. Para o quê? Para glorificar o Senhor Deus. A grandeza de Deus e o valor do ser humano. Você quer ser potencializado ainda mais? Você quer ainda mais ser potencializado? Glorifique o Senhor, porque você foi coroado de honra e de glória. Você foi feito para o louvor da glória de Deus. Você não foi feito para a sua exaltação. Você não foi feito para se glorificar. Você não foi feito para se exaltar. Você foi criado um pouco menor do que Deus, para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Mas muitos de nós achamos que nós somos donos dos nossos próprios narizes. Nós não somos. Deus está no comando de tudo. Deus é soberano e magnífico. Por isso, veja como você anda, veja como você se comporta, veja como você se relaciona. Observe bem como você se relaciona. Meu amado, Deus é grande e você foi feito um pouquinho menor do que Deus para o glorificar, para o louvar, para o honrar, para o respeitar. Você quer viver uma vida plena esse ano de 2021? Quer viver uma vida plena? Cumpra o seu propósito. Escute bem, cumpra o seu propósito. Quer viver a sua vida plena, no máximo poder? Cumpra o seu propósito, que é glorificar o Todo-Poderoso. Porque você foi feito um pouco menor do que Ele. Você foi criado em referência a Ele. Você não foi criado em referência aos planetas. Você não foi criado em referência ao Sol. Você não foi criado em relação à Lua. Você não foi criado em relação aos peixes. Você não foi criado em relação aos animais. Você foi criado em relação a Deus e para Deus. Quer viver uma vida plena nesse ano novo? Cumpra o seu propósito de glorificar a Deus, de reconhecer em Deus a sua centralidade. Você só é pleno em Deus, você só é central em Deus. Então cumpra o seu propósito, que é existir para a glória de Deus, que é existir para o louvor da glória de Deus. Captaram essa palavra, a grandeza suprema de Deus e o valor do ser humano. O valor do ser humano está ligado à grandeza de Deus. O valor do ser humano está relacionado à grandeza de Deus. O poder criativo, o poder volutivo, o poder de raciocínio, o poder de decisão, o poder emotivo. Nós temos o mesmo poder que Deus tem em menor escala. O mesmo poder que Deus tem, nós temos em miniatura. Então, cumpra o seu propósito. Cumpra o seu objetivo, que é glorificar a Deus. Nós, seres humanos, fomos criados um pouquinho menor do que Deus. E fomos coroados de honra e de glória. Cumpra o seu propósito glorificando a Deus. Que a sua existência seja para o louvor da glória de Deus. Que a sua existência seja para o louvor da soberania de Deus. Que a sua existência seja para o louvor da grandeza de Deus. E aí você viverá uma vida plena com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os vossos filhos. Só assim viveremos uma vida plena,
Cumpra o seu propósito, meu amado. Você foi criado, foi formado um pouquinho menor do que Deus para glorificar a Deus, para reconhecer a grandeza do Senhor nosso Deus. Pegaram? Escreva aí, eu existo para glorificar a Deus. Escreva aí, vou viver esse ano para glorificar o Senhor. As minhas atitudes glorificarão o Senhor. Escreva aí, viverei esse ano para glorificar a Deus. Escreva, eu existirei em todos os minutos para glorificar a Deus. Eu existirei, eu viverei todos os minutos esse ano para glorificar o soberano, aquele que me formou, aquele que me criou, maior do que os astros, maior do que os universos, os multiversos, maior do que tudo. Ele me fez maior, só que menor do que ele, maior do que tudo, melhor do que tudo, mais sábio do que tudo, só que menor do que ele. Então cumpra o seu propósito glorificando ao Senhor. Cumpra o seu propósito exaltando ao Senhor e que o Senhor Deus te abençoe mais e mais. Amém?